vocês? Titia voltou para mais um plantão do Café com Trans e esta semana a gente vai reagir a um vídeo antigo aqui do canal, onde a gente tem essa influenciadora que tá aí nesse babado todo que a gente viu, né? Ela foi tentar criar uma briga com o biólogo, que é uma pessoa formada, que tem o local de fala. E aí me parece que ela deu ali com os pés entre as mãos, porque tem uma reportagem que foi produzida muito depois de todos os acontecimentos, fora que ela deu voz para uma mulher que aproximadamente não. Até me borrei aqui com as palavras. Ela deu voz, deu local de fala para uma mulher que supostamente comprou um macaco ilegal, né? E aí fez uma sequência de erros, tentou legalizar um macaco que custa 120 mil euros e ela pagou só 20. E ela tentou legalizar isso. E, enfim, não fez da melhor forma. Então, no meio de toda essa discussão que está tendo aí da tal influenciadora atacando lá a honra do biólogo, eu queria trazer um vídeo do canal que está para fazer quase um ano, né? Foi produzido em junho. Deixa eu ver se foi junho ou foi julho. Foi junho. Foi no Dia dos Namorados aí do Brasil, dia 12 de junho de 2025. Então, foi produzido já há quase um ano, né? No dia 12, amanhã, dia 12 de maio, vai completar 11 meses de aniversário esse vídeo. E observar como ele envelheceu bem, né? Como ele só agregou coisas para tudo aquilo que eu já tinha dito no vídeo há quase um ano atrás. Né, que uma suposta influenciadora de pessoas que tem um público ali de quase 3 milhões de inscritos no canal dela, ficar proferindo falas transfóbicas, né, intencionalmente, porque ali, quando ela tá falando de ET, quando ela tá falando de teoria da conspiração, de coisas do além, né, de coisas que, enfim, não vai atacar uma população, não vai colocar um grupo em risco, beleza, né, seja feliz lá no canal dela. Só que a partir do momento em que ela vem a público e demonstra uma postura transfóbica, diz que as mulheres são homens, né? As mulheres que não nasceram mulheres biologicamente são homens, e ela faz e traz isso a todo momento no vídeo, ela está, de certa forma, diferindo um ataque à comunidade GLS, à comunidade trans, não só do Brasil, do mundo inteiro, né? Então, vamos reagir aqui a esse vídeo meu que já tem um ano, mas que envelheceu assim da melhor forma possível. Vou colocar aqui para a gente ver, porque eu quero que agora, depois de quase um ano, a gente faça uma análise e você me diga se você acha que ela foi transfóbica ou não nas falas que ela tem aqui no decorrer desse vídeo. Começar. Bom, eu acredito que nessa altura do campeonato todo mundo já tenha visto essa cena grotesca de Emmanuel Macron, presidente da França, levando um tapão na cara de sua esposa, Brigitte Macron. E essa imagem aqui e algumas outras teorias do passado voltaram à tona graças a esse tapão que o Macron levou. E essas teorias alegam que Brigitte Macron não é uma mulher. Essa teoria... Brigitte Macron não é uma mulher, né? Olha só como ela começa. Então, assim, não é uma mulher... Mulher trans também é mulher. Mulher negra também é mulher. Mulher oriental também é mulher. Mulher banguela também é mulher. Mulher mentirosa, que deu visibilidade para uma
para uma contrabandista de macaco, também é mulher, né? Mas ela prefere ir por esse lado, tendenciar o público ali a continuar praticando transfobia. Não é nova. Não é uma mulher. Eu acho que mesmo a Carol sendo, né, especialista em vários assuntos, ela me parece que tem mestrado ou doutorado em neurociências, alguma coisa do tipo. Ela Até isso a gente já descobriu, né? Segundo a irmã dela, que é tudo mentira. Que ela não tem informação nenhuma. Entrou ali para falar sobre um assunto do qual ela não domina muito, que é transexualidade. E existe uma linha muito tênue, né? Ali sobre você falar de um assunto em que você não conhece, você passar dessa linha e cometer atitudes transfóbicas. Ou ter pensamentos transfóbicos. Ou ter pensamentos que não se equiparam com a realidade de uma população. Então, eu acho que essa linha, né, a Carol, por diversas vezes, ela cruzou nesse vídeo dela, talvez por falta de conhecimento, por falta de interação com esse público. O público dela é majoritariamente pessoas héteros, né, brancas, ou de uma classe social específica. Eu acompanhava a Carol na época que ela tinha um canal que falava sobre coisas da Disney. Então, eu acho que o público que acessa ela, não sei se ainda é o mesmo, mas são pessoas que têm uma condição financeira um pouquinho melhor, né? Não é o público lá bem pobrezinho, e que ela aborda coisas sobre ETs, ela fala sobre espíritos, coisas paranormais. Então, o conteúdo dela é focado mais ou menos nessas coisas, né? Em coisas raras, coisas sobrenaturais. E a gente não vê ela produzindo muito conteúdo realmente para siglas LGBT. Primeiro, porque não é o nicho dela, ela não tem porquê de falar isso. E segundo, porque talvez o público dela também não tenha interesse em ver conteúdos desse tipo. E aí, quando ela publica um tema como esse, que é um tema que está aí movimentando as redes sociais, que é o trend topics aí de algumas outras redes, né? Todo mundo está falando sobre isso. Ela não conseguiu se manter ali na linha da neutralidade. Ela passou, em alguns momentos, talvez saltasse para ela uma assessoria nesses pontos específicos de temas LGBTs, né, de como você falar sobre alguns assuntos sem diminuir a mulheridade de um grupo, sem diminuir uma classe que sofre transfobia, né, diariamente, que é morta, simplesmente pelo fato de existir, de sobreviver. Então, assim, tem essa linha e ela passou da linha várias vezes. A gente vai continuar vendo aqui no vídeo. Essa teoria é antiga e ela saiu em um jornal francês em 2021. Essa teoria alega que Brigitte não teria nascido Brigitte, mas sim teria nascido Jean Michel, como essa foto mostra. E aí existem várias fotos na internet, fotos essas bem sugestivas, mostrando coisas que eu não vou falar aqui. Eu quero que vocês olhem para a imagem e prestem atenção. Olha, gente, a que ponto chegamos, né? Plano 2025, eu aqui analisando priquito com vocês. Mas espera, porque essa história aí não acaba na Brigitte Macron, não. Essa teoria da conspiração que eu tô contando pra vocês, essa história da Brigitte Macron, ela é apenas a ponta do iceberg de algo muito maior e muito mais obscuro. Essa teoria sugere que diversas mulheres no poder, como princesas, rainhas, primeiras damas, enfim, mulheres no poder, que na verdade elas não são mulheres. Tá vendo? Então, de novo, talvez pelo conteúdo dela não ser focado em público LGBT, em tratar essas questões, em ter essa vivência, e talvez ela também não tenha nenhum amigo, nenhum parente, nenhuma pessoa que possa falar com ela abertamente sobre esses assuntos. Então, a gente já descobriu pelo vídeo da irmã dela que ela não tem amigo, não tem parente, ela não tem ninguém, né? Ela é isolada no mundo de Bob dela aqui na Europa. Quando ela toca nesses assuntos LGBTs, ela ultrapassa a linha do respeito, igual ela acabou de fazer, e fala que, né, não nasceu Brigitte, nasceu... Enfim, vamos continuar. Mas sim, que elas são homens. Nossa. Que elas são homens, tá vendo? Então, assim, não tem como, por exemplo, a esposa do Macron, né? Se a gente que tem conhecimento de causa, a gente que é militante, a gente que briga pelos nossos direitos, a gente que tá todos os dias aqui na internet falando sobre isso, não tem como a gente olhar para a esposa do Macron, seja ela quem for, a esposa de um fulano X, seja ela quem for, e chamar ela de homem. Por quê? Porque a partir do momento que ela é esposa, ela é mulher, pode não ter nascido mulher, mas ela é uma mulher para a sociedade. E essas trickzinhas, essas tips, né? Essas dicas, faltou aí para incrementar o conteúdo da Carol e deixar ele mais rico e mais acessível para toda a população, incluindo os LGBTs, o que não foi o caso. Ela simplesmente se focou que o nicho dela são pessoas héteros, são pessoas
cisgêneras, e aí ela se comunicou com esse público, simplesmente excluindo, simplesmente deletando, ou simplesmente não fazendo caso a toda a E o pior de tudo, né? Propagando ódio, porque a partir do momento em que você fala que uma mulher trans não é uma mulher, ela é um homem, você tá exatamente repetindo o que essa imbecil, essa babaca da trans de direita diz. Aquela outra de Porto Alegre, aquela ridícula, como chama aquela menina de barba que tem em Porto Alegre? Enfim, tem uma outra em Porto Alegre, uma ridícula também, que diz que, não, eu sou homem. Então, assim, se você é homem, para que você está vestindo roupa de mulher? Sabe? São pessoas que lutam contra a própria causa, contra a própria existência. E a Carol Capel está repetindo esse discurso transfóbico nas salas dela. população trans e LGBT que assiste ela. Temos aquele icônico caso da Michelle Obama. Michelle Obama, essa inclusive que foi fotografada com umas costona bem musculosa, e essa imagem aqui é uma das imagens que sugere que Michelle Obama é o Michelle Obama e não a Michelle Obama. Tá vendo? De novo, transfobia, porque ela tem uma costona. Então, assim, de novo, isso também, né, pela popularidade, pelo tamanho da Carol Capel, incentiva a gente. Já não foi uma, duas, três, já tá virando, né, moda aí no Brasil. Mulheres cis que não têm a passabilidade cis, né? Ou porque faz academia, ou porque é musculosa, ou porque é alta, ou porque qual seja a razão, né? Que ela não tem aquela passabilidade cis, elas são atacadas, elas apanham quando elas tentam entrar no banheiro feminino, sendo que elas são mulheres cis. Então, o ponto já chegou em que mulheres que nasceram biologicamente mulheres estão sendo atacadas ao tentar usar o banheiro por conta desses discursos da Carol Capel. Isso contribui para que divida, para que as pessoas peguem mais ódio, alimentar essa raiva, esse ódio que as pessoas têm das pessoas trans. Né? Uma pessoa que tem um perfil de 3 milhões de seguidores devia ter uma pessoa que revise o conteúdo dela, que interaja com ela em pautas em que ela não tem o domínio das coisas. Não é ela simplesmente abrir um Instagram e chamar a Michelle Obama de o Michelle Obama, porque isso é transfobia. É um crime. Ela está sendo criminosa nessa fala dela. De novo, trocou o artigo para se referenciar a Michelle, né, que única e exclusivamente nos países da América é um nome feminino, né, aí no continente americano, desde lá de cima, dos Estados Unidos até lá embaixo, no Uruguai, Paraguai, Argentina. Então, toda essa América inteira usa o nome Michelle para mulheres, mas ela trocou o artigo, fazendo de novo cometendo de novo essa pequena transfobia, esse pequeno ataque à feminilidade ou à mulheridade da Michelle Obama, né? Eu queria acrescentar aqui um ponto que não foi falado nesse vídeo, mas para quem não sabe, Michelle, que vem do italiano Michele, né? Em alguns países da Europa, principalmente os que falam língua italiana ou que têm proximidade, faz fronteira ali com a Itália, incluindo a Suíça, Michele é um homem masculino, é um nome masculino e que é o equivalente a Michel ou Michael, derivado do inglês, tá? Então fica aí Você sabia do Café com Trans. Tem muitas outras imagens muito perturbadoras na internet sobre essa teoria. Sabe quem é essa? Pois é, Stephanie de Mônaco, a princesa. Olha lá, meu povo, essa daqui é a Stephanie de Mônaco e à medida que as imagens vão passando, vocês vão percebendo que existe ali um visual andrógeno da princesa que é um tanto quanto que curioso, eu diria, principalmente se a gente está analisando essa teoria da conspiração. São várias imagens que estão na internet, eu peguei várias para vocês irem vendo e irem percebendo, e assim, eu não vou ficar analisando periquito todo mundo aqui toda hora, porque nem precisa, mas é só você procurar o nome dessas pessoas que eu estou mencionando aqui e periquito que você encontra. Olha lá, Stephanie de Mônaco. De novo, volta a ser uma coisa muito nichada, muito fechada, muito compactada, muito pronta para o público cisgênero, né? Excluindo toda a população LGBT. Quem é que fica na internet buscando foto do periquito de alguém, gente? Alguém fica? Fica. Mas essa pessoa tá em 100% das suas condições sanas, que vai lá no Google e vai pesquisar como é o periquito da Xuxa, como é o periquito da Mara Maravilha, como é o periquito da Carol Capel. Então, assim, já mostra aí, de novo, novamente, um comportamento que
destoa da maioria das pessoas, né? Exclui um grupo, porque não é todo mundo que vai se meter no Google para ficar pesquisando como é a foto do periquito da Ariadna, né? A foto do periquito da fulana que é transexual. A não ser que a pessoa tenha, né, objetifique as pessoas trans, ou tenha fetiche, ou tenha alguma outra enfermidade ali na cabecinha, mas eu acredito que pessoas normais não ficam buscando foto de periquito de outras na internet, né? Não sei, só é a minha opinião. Eu queria que, até que se você chegou até esse ponto aqui do vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário. Você alguma vez já buscou periquito, foto do periquito de alguém na internet? Eu queria saber se vocês têm o hábito de fazer essas buscas. Eu trouxe 3 exemplos aqui pra vocês, mas são vários, tá? Vários, e vários, e vários, e vários. É só vocês pesquisarem aí que vocês vão ver, mas afinal de contas, o que está por trás dessa teoria da conspiração? Qual seria o objetivo de tudo isso, afinal de contas, né? Porque tem que ter um objetivo. Não tem? A primeira teoria fala que a elite oculta opera em princípios de inversão, ou seja, um princípio que é luciferiano, de inversão de valores, de profanação de valores, onde tudo é invertido. E que isso seria uma espécie de ritual simbólico de poder e de dominação que vem do masculino. A segunda teoria fala da agenda da androginia e também da confusão de gênero. A terceira teoria fala sobre a desconstrução Agenda da androgenia e da confusão de gênero. Nesse segundo tópico aqui, ela podia dar as mãos para aquela nossa amiga Aline Borges e sair as duas caminhando, assim, né? Porque se existe uma agenda para confusão do gênero, não. É o mesmo que acreditar em terra plana, em que cloroquina é melhor que vacina, né? Não eram palavras, pelo menos eu não esperava, uma pessoa que se apresenta na internet como neurocientista, ou seja, a gente sabe que essa pessoa teve acesso não só à educação básica. Infelizmente, 11 meses depois, a gente já sabe que esse diploma dela de neurocientista é falso, que ela não tem informação nenhuma, segundo informações da própria irmã dela, né? Então, ali para aprender a ler e a escrever, mas que ela conseguiu ultrapassar esse limite um pouquinho além, né? Ela fez uma universidade e se especializou em um conteúdo de neurociências, de estudar o comportamento cerebral, ou como funciona o cérebro das pessoas. E a pessoa vir na internet e acreditar que existe uma agenda para confusão dos gêneros, não me soa muito equiparado à quantidade de estudos que essa pessoa tem, né? Não sei, só tô colocando aqui o meu ponto de vista, e se você concorda comigo, eu queria que você deixasse pelo menos um emoji de coração aqui, ou uma carinha, né? Ou se você discorda, fica aberto para comentar aqui quais são os seus pensamentos sobre esse comentário da Carol Capel. do conceito clássico de feminilidade, para tirar, para desassociar o poder da mulher biológica. De novo, uma pessoa com esse conhecimento todo e essa postura, não sei, né? Daqui a pouco vão falar também que a Janja é um homem, mas foi mal preparado o roteiro desse vídeo, foi mal elaborado e foi mal assistido. Ela não teve assistência de ninguém que dissesse para ela. Porque se no vídeo ela começa o vídeo falando que o presidente Macron tomou um tapa da esposa, aonde está a ligação do poder feminino aí? O presidente é homem, assim como em quase 99% dos países do mundo são governados, elegidos, né, ou administrados por homem. Então não tem o que a mulher está passando um papel de poder. Em nenhum lugar a mulher está passando um papel de poder. A mulher, ainda assim, mesmo com todo o estudo, toda a neurociência, que ela estuda todos os anos que ela já está na internet, ela esqueceu de se atentar para esse detalhe. Talvez foi na pressa ali, na hora de fazer o roteiro, mas ela esqueceu de se atentar para esse detalhe. Ela está falando de homens de poder, do Obama, do presidente Macron, ela menciona a princesa, a rainha, a princesa, mas com certeza tem um rei, né, que vem ali de um reinado. Com exceção da rainha Elizabeth, eu não consigo ver outras mulheres no poder, né, e exibindo esse poder, essa coisa que ela tentou aí acoplar no meio disso. Todos os países sendo de democracia ou de monarquia, é sempre um rei, é sempre um homem. A mulher que está ao lado... Era só a teoria da conspiração mesmo, de uma pessoa sem estudos. Do Obama não passa poder. O poderoso é o Obama, né? A mulher que está ao lado do Macron não passa poder. Ela está ao lado do cara que foi eleito. Então, assim, essa justificativa não cola muito com o roteiro do vídeo, sabe? Então, pegou pesado nessa parte, mas vamos continuar para ver se tem mais alguma coisa pra gente apontar. Querendo dizer que a mulher não tem que estar nessas funções de poder. Então, ela já não está, né? Como eu falei aqui agora, e eu volto a repetir, né? O Obama que estava no poder, não a mulher dele. O Macron que está no poder, não a mulher dele, né? Então, em vários casos que ela menciona, ela sempre fala do homem que tem uma mulher que, segundo a internet, né, é uma mulher trans ali, é uma mulher suspeita. Mas ele não pegou nenhum exemplo de uma mulher que está no poder e tem essa... Ela podia falar da Erika Hilton, ela podia falar de outras mulheres de poder. Não, ela preferiu fazer essas transfobias. E a quarta teoria fala que isso, na verdade, é uma síntese alquimista, que é algo que é muito praticado no ocultismo, que eu não vou me aprofundar aqui, até porque não temos tempo. Agora, se tudo isso é verdade ou não, nós não sabemos. Como eu mencionei no começo desse vídeo, isso é apenas uma teoria da conspiração que foi levantada por usuários da internet ao perceberem algumas coisas diferentes
em fotos de todas essas pessoas que eu mostrei pra vocês e de outras pessoas também que são membros da realeza ou que ocupam altos cargos de poder. O debate foi reacendido ainda mais nessa semana, quando a Brigitte deu um tapão na cara do Macron. Bom, pra mim pouco importa. Pessoalmente falando, pra mim pouco importa se essas mulheres são mulheres mesmo ou se elas não são. Para mim, pouco importa se essas mulheres são mulheres mesmos ou não são. Mesmo que elas não tenham nascido mulheres, né? Hoje em dia elas se apresentam como mulher para a sociedade. Então, realmente, não vai pouco importar, porque não tem o que ser questionado. Mesmo que elas não tenham nascido mulheres, hoje elas se apresentam como mulheres, que é o nosso caso. E aí, se um dia essa pessoa foi um homem, não é da conta de ninguém, entendeu? Então, assim, faltou, talvez para que o vídeo dela fosse mais acessível, chegassem mais pessoas e abrangisse um conteúdo com mais qualidade, faltou ela colocar uma cereja ali no bolo, sabe? Nas frases que ela usou. Mas, dentro do ocultismo, se essas mulheres não forem mulheres, isso aqui tem uma mensagem extremamente poderosa. Porque dentro do ocultismo vale muito mais o simbolismo do que a verdade. E esses símbolos aqui são muito poderosos. Como eu não posso falar sobre isso abertamente, como eu não posso explicar esses símbolos abertamente, eu vou colocar as informações aqui no meu grupo secreto. É só clicar para participar, é de graça, e aí vocês conseguem ver as informações dos símbolos escondidos. Pois é, então esse foi o nosso vídeo aqui, que envelheceu como vinho, né? Melhor do que... Eu amei ter feito esse vídeo lá atrás e poder trazer ele aqui um ano depois, para a gente ver como a pessoa que faz ataques a minorias ou que faz ataques à comunidade LGBT, uma hora paga, né? Uma hora paga. Mexeu com o público errado. E é isso, eu queria saber de você, o que você achou desse vídeo. Não se esquece de deixar um comentário aqui, verifica se você está inscrito no canal. E beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!